Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. E vamos orar agora para dar início. O título do nosso estudo de hoje é Como será o fim? Como será o fim? Então, vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor cuida de nós. O Senhor, Pai, é a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade. O Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é tudo para nós. Obrigado por esse momento que entramos na Tua presença para estudar a Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, me ajude a transmitir a Tua palavra como o Senhor queres. E também que os que irão ouvir esta palavra, os que estão ouvindo, que possam, Senhor, entender como o Senhor quer que elas entendam, Senhor. Me ajude a transmitir a Tua palavra e que seja de uma maneira simples e compreensível. Eu te peço, Pai, que o Senhor tire tudo que venha atrapalhar o ensino da Tua palavra. Que eu não esteja falando, mas que o Senhor fale através de mim. Que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos. Me use agora e que a Tua palavra transforme as vidas e fortaleça o Teu povo e salve as almas. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar. Seja bem-vindo, Sebastião. Então, hoje nós vamos estudar no livro de Gênesis, no capítulo 2. O Senhor tem me dado muitos estudos neste livro, principalmente nesses versículos. Então, como será o fim? Como será o fim das coisas, né? Nós sabemos como foi o começo. E o fim? Como será? Será que será igual ao começo? Então vamos ler, vou ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez 3 tipos de árvores. Então, Deus fez 3 tipos de árvores. E cada um tipo dessas árvores, elas davam um alimento específico. Então, nós tínhamos vários tipos de árvores que Deus fez. Aqui diz, Deus brotou. O Senhor, lê do começo, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, primeiro, aqui fala da árvore que alimenta o nosso corpo. Deus fez vários tipos dessas árvores, de vários tipos de alimento. E hoje nós temos uma variação muito grande, né? Tem tipo de árvores que nem conhecemos, porque em cada país, em cada estado, no caso do Brasil, são muitos, cada um tem o seu tipo de árvores que dá os seus frutos naquela região. Então são vários, né? O mundo é grande. E Deus fez essas árvores para alimentar o corpo do homem. Então diz que essas árvores, elas eram agradáveis, né? À vista e boas para alimento. Então Deus, ele cuidou de tudo direitinho.
E Deus também, naquele jardim, diz que ele plantou mais 2 tipos de árvores. E também a árvore da vida no meio do jardim. Então aqui o escritor teve cuidado de dizer que a árvore da vida estava no meio do jardim. Então aquela árvore, que é o segundo tipo de árvore, a primeira era para alimentar o corpo das pessoas, né? No caso, Adão e Eva. E a segunda árvore era para alimentar o espírito. Então, aquela árvore era a árvore da vida. Então, os moradores daquele jardim comiam aquela árvore, do fruto daquela árvore, e tinham vida. Então, eles iam comendo e iam tendo vida. Não morriam. Então, aquela árvore é representada pelo Filho de Deus ou pelo próprio Deus. Então, aquela árvore representava Deus, representava Jesus, representava a presença de Deus. Então, ela estava ali para ser comida, né, o fruto dela. E nós sabemos que a árvore é o próprio Deus ali sendo representado, né, naquela árvore. E aqueles moradores daquele jardim, que era Adão e Eva, eles podiam comer à vontade o fruto daquela árvore. Mas também diz, continuando o verso, que Deus criou também outra árvore no meio, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, muitas vezes, né, eu até pensava que essa árvore do conhecimento do bem e do mal estava também no meio do jardim. Mas ela não está no meio do jardim. A única árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui não diz que ela está no meio do jardim. Diz que, e também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus também plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida, ela dá vida àqueles que comem. Ela alimenta o espírito e ela dá vida. Enquanto Adão e Eva se alimentavam somente dela, eles tinham vida. A terceira árvore, que ela é a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então, desta árvore, aqui no verso capítulo 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todas as outras árvores, tanto a que alimentava o corpo, como a que alimentava o espírito, que era a árvore da vida, que estava no meio, no centro do jardim, elas poderiam ser comidas à vontade. Então, eles podiam pegar o fruto daquelas árvores e se alimentarem à vontade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus proibiu aquele casal de comê-la. Então, por que será que Deus proibiu aquele casal de comer o fruto daquela árvore? Por que será? Então,
a árvore, esta árvore, Deus proibiu, porque esta árvore causaria mal àquele casal. Então, ela era uma árvore que causava a morte. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela causava a morte. É assim que Deus diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deu a ordem porque aquela árvore era prejudicial. Ela causava morte. Se eles comessem, iriam morrer. Iriam ser separados do Pai. Eles iriam se afastar do Pai. E a ordem era: não coma, porque se comeres desta árvore, vocês morrerão. Então, Deus, ele deu todas as outras árvores, de todas as espécies, e a árvore da vida no centro, no meio do jardim. Todas aquelas árvores, eles podiam comer o fruto. Árvores boas, desejável, né? Que saltava dos olhos na hora de ver aquela árvore, aqueles frutos, dava logo o desejo de comer. Então Deus não proibiu. Deus proibiu eles de comerem a árvore da ciência do bem e do mal. Então, por que Deus proibiu? Primeiro, para que o casal provasse o amor que eles tinham a Deus. Então, eles não comendo o fruto daquela árvore, eles estavam provando que amavam mais a Deus do que qualquer outra coisa. Então, eles estavam sendo obedientes. Então, em João 15, vou ler bem aqui, João, no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, era necessário, né, eles obedecerem aquela ordem de Deus para que permanecessem, né, no amor de Deus. Aquilo ali era a prova de que eles amavam verdadeiramente a Deus. Então, ali era uma prova que eles iriam dar, estavam dando, né? Eu não vou comer este fruto dessa árvore, porque eu amo o meu Deus e eu quero obedecer. Então, a segunda coisa, para que o casal provasse que cria na palavra do Pai e lhe obedecesse. Então, se eles acreditassem, crescem verdadeiramente que o Pai estava proibindo eles, para eles não morrerem, não sofrer algo pior na sua vida, então eles não comeriam. Então, eles iam provar que criam, né, que acreditava na palavra do Pai. Então, primeiro, o casal tinha que provar que amava mais ao Pai do que qualquer outra coisa. E também que acreditava, que cria na palavra do Pai. E a terceira coisa, Deus fez aquela árvore para que eles soubessem que eles eram livres para escolher entre a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da morte, que se eles comessem,
eles iriam morrer. Então, Deus fez aquela árvore para dizer àquele casal que eles tinham a liberdade de escolha, que eles não eram um robô, que eles tinham as suas próprias vontades. Mas só que toda nossa escolha, as nossas escolhas traz consequências. E Deus avisou a consequência das escolhas que eles teriam. Se escolhessem a árvore da vida, eles continuariam comendo aquela árvore e vivendo. Mas se eles desobedecessem à ordem de Deus, então eles morreriam. E essa morte seria a morte espiritual e a morte física, né? Porque eles não morriam naquele jardim porque eles comiam a árvore da vida. No dia que eles parassem de comer a árvore da vida, eles morreriam. Então, e a árvore da vida era representada por Deus, por Jesus. Então, ali significava Deus com eles. Aquela árvore representava eles se alimentando de Deus, eles tendo comunhão com Deus, eles tendo essa intimidade com Deus. Deus fez o homem sem pecado. Logo, ele não sabia o que era a morte. Mas Deus deu uma ordem, né, ao homem. Não coma da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Então, se eles comessem, iriam morrer. A árvore estava ali no jardim. E toda vez que o casal olhasse para aquela árvore, eles iriam logo dizer, não, esta árvore aí Deus proibiu. Então o Pai nos proibiu. Nós não vamos comer do fruto desta árvore. Eles sabiam disso, tanto o homem quanto a mulher, né? Então ali representava obediência, amor e fé. Então, tudo isso, eles obedecendo, estariam dizendo que amavam, né, a Deus. Estavam dizendo que acreditavam na palavra de Deus. Então, Deus, ele fez o homem para que ele amasse a ele, Deus. Para que ele acreditasse na sua palavra. Para que ele livremente o obedecesse, não por obrigação. Então, Deus quer que nós o obedeçamos por nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer. Temos a liberdade para escolher Deus ou rejeitar. Então, por isso, Deus colocou aquela árvore ali, para nos dizer, eu coloco esta árvore aqui para que vocês tenham esta liberdade de escolher. Só existe 2 caminhos. Desde o começo. Antes de Deus fazer o homem, Deus já tinha botado esses 2 caminhos. E qual era o caminho? A luz e as trevas. A luz é Deus, é Jesus. As trevas é Satanás. Aqui no jardim, depois que ele fez o homem, fez a terra, fez tudo. Então ele plantou esse jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da vida representa o próprio Deus, o próprio Jesus. A árvore da morte representa o pecado, representa Satanás e as suas evoluções, né? Então, o homem sempre teve esta escolha na sua vida. Então, vou ler aqui o Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 6, que nos diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, se a pessoa, não permanece em Cristo, é lançado fora. Então, Adão e Eva tinham esta escolha. Eles não tinham pecado ainda, Eles não sabiam o que era o pecado.
Eles só sabiam que eram as coisas boas. Mas no momento em que comesse, eles iriam saber também o que eram as coisas ruins. Mas Deus avisou. Não queria que eles sofressem, né, aquela penalidade, aquele castigo, aquela separação. Então, se eles desobedecessem a ordem de Deus, eles sofreriam, né, aquela punição, aquela separação. Seria quebrado a comunhão entre o homem e Deus, porque Deus não pode habitar onde tem o pecado. Então, Deus também nos deu as leis para que não nos aconteça coisas ruins, mas todas as vezes que desobedecemos também às leis de Deus, as coisas ruins nos alcançam, como alcançou o primeiro casal, não é? Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram mortos primeiro espiritualmente. Então, aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu, né? O casal vivia no Éden, muito feliz, alegre, comendo o fruto da árvore da vida e vivendo, né? Feliz, sem preocupação. Então, o fruto aqui dessa árvore, que é o mesmo fruto do Espírito Santo, fica em Gálatas 5, 22 e 23. Então, eles tinham vida. Esta árvore, depois que o homem pecou, Deus tirou do jardim, da terra, e levou para o céu. Então, vamos ver lá em Apocalipse 22. Nós só vamos ouvir falar desta árvore de novo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 22, o verso 2, que nos diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A gente vê que aqui também, no céu, não é? A árvore está no meio, a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, ela está no meio da praça. Então, ela está no meio. Ela é para ficar no centro, no meio, no centro da vida, não é? No meio da praça, no meio, essa árvore é de destaque. Ela é a mais importante. Então, essa árvore é Deus, essa árvore é Jesus na nossa vida. Onde ela está, não pode estar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele não se une com as trevas. Ele mesmo diz que as trevas a luz não se une com as trevas. Onde há trevas, não há luz. Então, tem até tradução da Bíblia que diz que as duas árvores estavam no meio do jardim. Elas não estavam e nem estarão juntas nunca. Por quê? Porque esta árvore, a árvore da vida, ela não pode estar junto com a árvore da morte, né? Que produz morte. Então, Jesus, ele é a vida e ele dá vida. A árvore da morte produz morte. Então, onde há vida, não há morte. Onde há morte, não há vida. Então, esta árvore está no céu. Lá no céu não tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no céu não tem a árvore da morte. Apesar que essa árvore da morte, ela foi gerada lá no céu, na pessoa do anjo Lúcifer. Então, ele foi jogado do céu para baixo, né, para a terra. Porque no céu não há morte. No céu só há vida. Então, esta árvore do conhecimento do bem e do mal,
ela é representada pelo próprio Satanás, né? Então, a serpente estava lá nesta árvore. Então, Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem mostrasse a ele, Deus, que ele era a pessoa mais importante na sua vida. Que ele cria na palavra do Pai, né? Na palavra de Deus. Que ele obedecia essa palavra. E também para mostrar para aqueles homens que eles tinham a liberdade para escolher. E nós também temos essa liberdade. Deus, ele não quer que ninguém sirva a ele obrigado. Então, o homem tinha esta escolha. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas, com o que iremos escolher para a nossa vida. Então, Satanás, ele é a serpente. Aqui representado, ele é a serpente, não é? A serpente que quer nos seduzir, que quer nos enganar, como fez com Eva, como fez com Adão. Então, o homem, Adão e Eva, não tinham pecados, eles se alimentavam do fruto da árvore da vida, para ter vida eterna. Então, enquanto eles comiam daquele fruto daquela árvore da vida, eles tinham vida. Mas depois do pecado, Deus, aí a coisa mudou, né? Então, depois que eles comeram aquele fruto, a coisa mudou. Deus, que era representado pelaquela árvore, que dava vida ao homem, agora se fez homem para dar a sua vida pelos homens. Então, o homem comeu o fruto da árvore da vida. O homem pecou, desobedeceu, se afastou de Deus. E Deus queria resgatar este homem. Então, Deus, ele se fez um ser humano na pessoa do seu filho. Então, Jesus veio e se tornou um ser humano para poder resgatar novamente aquela comunhão que ele tinha com o homem antes do homem pecar. Então, vamos ver lá em Gênesis, capítulo 3, os versos do 1 em diante, diz assim, Gênesis, capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Satanás, ele é o enganador. E ele faz tudo para seduzir, para enganar, para nos tirar da comunhão com o Pai, né? Nos tirar da presença de Deus. Então, quando Jesus veio à Terra, em forma de homem, ele iria alimentar os homens pecadores que crescem nele como Salvador e Senhor. Então, Satanás, ele sempre quer iludir o homem para poder tirar o homem da comunhão com Deus. E ele conseguiu, né? Mas Jesus, ele veio para mudar esta situação, para mudar essa condição do homem. Depois que o homem caiu no pecado, ele se afastou de Deus. E Deus veio em forma de ser humano, para poder morrer pelos seres humanos pecadores, para que estes seres humanos pudessem, né, novamente comer o fruto daquela árvore, né? E essa árvore aqui era o próprio Jesus. Só que agora eles não iriam comer mais o fruto da árvore, mas sim o cordeiro, porque Jesus veio como homem, como cordeiro.
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que o homem pudesse ter os seus pecados perdoados e voltassem a se alimentar daquela árvore, ou melhor, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, porque o sangue do Cordeiro é quem limpa, é quem lava os pecados, né? Então o homem voltaria à vida, voltaria àquela comunhão que tinha sido perdido lá no Éden. Só que as regras para que isso acontecesse eram as mesmas que foram dadas ao homem lá no jardim. Primeiro, o homem, o ser humano, teria que amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Ele tinha que amar a Deus, lá no Éden. Aqui também amar a Deus, amar Jesus. Ele tinha que crer em Jesus como Salvador e Senhor. Então, lá no Éden, eles tinham que crer na palavra de Deus. Aqui também tinham que crer em Jesus. Jesus é a palavra, como Salvador e Senhor único de suas vidas. E a terceira, aceitar e obedecer a Jesus. Então, as regras eram as mesmas. Então, eles tinham que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essas regras não mudaram. Então, quando a pessoa faz isso, quer dizer, recebe Jesus, crendo nele como Salvador, amando ele de todo o coração, demonstrando esse amor, obedecendo. Então, ele recebe Jesus, convida Jesus para entrar na sua vida, porque esta vida, não é, foi perdida quando ele desobedeceu, ele deixou de se alimentar da árvore da vida. Então, quebrou o relacionamento com Deus, ele foi expulso da presença do Senhor. Então, quando ele recebe Jesus, demonstrando que ama de verdade, que crê nele, que crê na palavra dele, e recebe ele no seu coração, então, Jesus vem morar na vida dessa pessoa. Ele passa a ser o centro da vida dessa pessoa. Então, quando o homem pecou, ele tirou o alimento, né? A árvore ficava no centro do Éden. A árvore representa Deus, representa Jesus. Então, ele ficava no centro da vida do ser humano. E Jesus, quando o homem pecou, este alimento espiritual foi tirado do centro da vida do homem e da mulher. Mas quando ele aceita novamente, quando ele aceita a Jesus, então esse alimento volta para o centro da sua vida, ou melhor, Jesus vem morar no seu coração. Então ele vem morar, ele vem fazer parte da sua vida, ele vem ser o centro. Jesus, ele não fica de lado, ele não fica atrás, ele não fica de lado, ele fica no centro. Jesus fica no centro da vida da pessoa que crê nele como Salvador e recebe ele em seu coração. Então, Jesus, ele não fica em segundo lugar, então ele fica em primeiro. Mas Satanás, ele quer sempre ocupar o primeiro lugar na vida do ser humano. Então, nós devemos ter muito cuidado. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 22 a 23, diz assim, 22 e 23. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus expulsou o homem, depois que ele pecou, do jardim do Éden, para que ele não pegasse da árvore da vida e comesse e vivesse eternamente. Então Deus expulsou. Mas quando esta árvore, que representa Deus, que representa Jesus, veio à terra depois que o homem pecou, então ele veio em forma de homem. Então, aquela árvore que estava lá no Éden, com licença, bem aqui, meus irmãos, vou bem aqui ajeitar esse coisa aqui, porque está tendo contato aqui. Vou ajeitar bem aqui, só um instantezinho aqui. Tira bem aqui, chega no contato. A história que foi hoje. Que história? De ontem. Não, não foi não, tá aí não. Tá. Desculpe. Eu fui... Porque tá só travando aqui. Aí eu fui ver se dava um ajeitado, porque eu não sei muito mexer em celular. Aí vamos ver se melhora, né? Então, quando Jesus veio, né, como ser humano, ele morreu para que o homem voltasse, né, a tê-lo como este alimento espiritual. Então, quando o homem pecou, ele perdeu este alimento e a árvore que ficava no jardim foi levada ao céu. Agora Jesus veio como homem. O Deus, o Pai, se tornou um ser humano e veio à terra para resgatar aquele filho, né? Aquele homem que ele tinha feito com todo amor para que voltasse a ter a comunhão. Então ele veio como ser humano e ele morreu, não é? Para que o homem pudesse se alimentar dele, tê-lo como Salvador. Então o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Então quando a pessoa crê nessa palavra, crê em Jesus e recebe ele como Salvador, amando ele de todo o coração, então Jesus vem morar nessas vidas, né? E a pessoa passa a viver novamente aquela comunhão que tinha no Éden. Então ele passa a ter a mesma vida, né? A vida espiritual, porque Deus dá novamente vida ao espírito. Então, o espírito do homem passa a viver. Só que o corpo ainda vai padecer a segunda morte. A não ser que Jesus volte logo, né? E os filhos dele vá com ele. Mas se não for assim, então ele não irá morrer o corpo, né? Então é por isso que aqui o versículo 3 diz que Deus, né, o versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. O 22 diz assim, vou ler o 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então, o homem não pode comer a árvore da vida estando no pecado. Então, o pecado
faz esta separação. E se o homem tivesse comido, depois do pecado, tivesse comido o fruto da árvore da vida, ele iria viver eternamente no pecado. E isso não pode acontecer. Por isso Deus expulsou o homem do jardim e providenciou o meio para que o homem voltasse a ter essa comunhão com o Pai. Deus, ele se fez um ser humano, veio à terra, né? Deu a sua vida. E aquelas pessoas que realmente amam o Pai de verdade, crê na palavra dele e o recebe como Salvador, então essas pessoas se tornam filhos verdadeiramente do Pai, porque estão se alimentando novamente daquela árvore que é o próprio Jesus, né? Então Jesus, ele se tornou um ser humano e veio para salvar os seres humanos. Mas a regra é a mesma, você tem que demonstrar amor verdadeiramente a Jesus, você tem que crer na palavra dele e recebê-lo como Salvador, isso sendo sua escolha livre, sem ninguém lhe obrigar. Deus não quer nada obrigado. Então, Adão e Eva, eles tinham aquele livre-arbítrio. E nós também temos, né? Você pode dizer não para Jesus ou pode dizer sim para Jesus. Agora, dependendo da sua escolha, a consequência também vem, não é? Então, Adão e Eva, a consequência da escolha deles foi a morte, ficar separado do Pai. E a pessoa que escolhe, não é, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então escolhe ficar longe do Pai. Então, que nós, como filhos de Deus, possamos fazer a seguinte reflexão. Que tipo de árvore eu estou comendo? O fruto é da árvore da vida? É obedecendo o Pai? É crendo no que Ele diz? É amando Ele de todo o coração? Ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a desobediência? É obedecendo a Satanás? É seguindo o mundo? Os prazeres da carne? Os prazeres que o mundo oferece? Né? As coisas que o mundo oferece? Então, nós devemos procurar sempre fazer a vontade do Pai, certo? Então, em Romanos 8, 13 e 16, nos diz o seguinte. Romanos, capítulo 8, versos 13 e 16, diz assim. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus, ele deixa a pessoa escolher o que quer. Então, você quer a árvore da vida? Você quer Jesus? Você quer o Cordeiro de Deus? Você ama Ele de verdade? Você crê na palavra dEle? Você recebe Ele como Salvador? Você está fazendo isso porque você quer de verdade? Então, você vai ter os seus pecados livres, né? Libertos. Então, aqueles que são de Jesus, então eles procuram fazer a vontade de Jesus. Então, e o fruto daquele que se alimenta da árvore da vida é o fruto que está em Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 23. Depois os irmãos podem ler. Então, é a paz, é amor, é alegria, é domínio próprio, né? Então, este é o fruto do Espírito e outros, né? Depois os irmãos leem direitinho. Mas os que rejeitam a árvore da vida, rejeitam o Cordeiro de Deus, rejeitam o Pai, então eles se alimentam da árvore da morte. E a árvore da morte é esta aqui, não é? Porque os que vivem segundo a carne caminham para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, apesar de nós ainda já termos Jesus como Salvador, mas nós também temos ainda essa natureza decaída, né? Quando pecamos, também recebemos esta natureza. Só que quando Jesus vem morar no nosso coração, ele fica no centro. E esta natureza, ela é dominada por Satanás e ele quer invadir, não é? Novamente, ele quer assumir o lugar que ele tinha, não é? Conseguido lá no Éden. Então, lá no Éden, ele enganou a mulher, tirou a árvore da vida do centro da vida dela e dele, da humanidade, e Satanás entrou. Por quê? Porque a mulher escolheu e o homem também, porque quiseram. Mas quando o Cordeiro de Deus veio, que é Jesus, né? Ele morreu e a pessoa livremente, amando a Deus, escolhendo ele e crendo na palavra dele, convida ele para morar no coração, então aquele fruto, né? A árvore da morte sai do coração, do centro da vida da pessoa, e vem Jesus, que é a árvore da vida. E a pessoa passa agora a ter vida eterna, mesmo no pecado, porque aqui em Gênesis, lá onde nós lemos, no capítulo 3, os versos 22, que Deus expulsou o homem porque ele não podia comer o fruto da árvore da vida ainda em pecado, senão ia viver. Então nós, quando aceitamos Jesus, ele tira, né, o nosso pecado, ele limpa. Mas nós ainda pecamos, mas agora nós temos vida eterna, porque somos pecadores ainda, mas pecadores redimidos, lavados, e estamos nos alimentando desta árvore da vida que é Jesus, que é o Cordeiro. Então ele passou novamente a ser o centro da vida daquelas pessoas que creem e recebem de verdade, amando este Deus e obedecendo. Então Jesus agora é o centro. Mas Satanás, ele quer tirar o homem, ele quer tirar Jesus do centro da vida dessa pessoa. Então ele fica tentando levar essa pessoa novamente ao pecado. Então ele fica tentando, como fez com Eva lá no Éden. Ele fica influenciando, mostrando as coisas deste mundo, mostrando as coisas da carne, para que o homem seja atraído novamente ao pecado e caia no pecado. Então devemos ter cuidado, meus irmãos, cuidado com a nossa vida espiritual. Jesus, ele deve ser sempre o centro da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a colocá-lo sempre como centro. Não devemos tirar ele um só instante. Não devemos dar lugar a Satanás na nossa vida. Então devemos estar cuidando da nossa comunhão com o Pai. Então essas três árvores, a que alimenta o corpo, a que alimenta o espírito e a árvore da morte, né? A árvore da vida, a árvore da morte. A árvore da morte querendo tomar o lugar da árvore da vida. Então, é assim que acontece no mundo espiritual. Satanás sempre querendo o lugar de Deus. Então, aqui no capítulo 3, o verso 1, Satanás chegou para a mulher e disse: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de todas as árvores do jardim? Então Satanás, ele fez uma pergunta: Não comerei de todas as árvores do jardim? Satanás aqui, ele estava sondando o conhecimento que aquela mulher, Eva, tinha da palavra de Deus. Então ele disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? Não comerei de toda árvore?
do jardim de incluiu todas. Incluiu a árvore da vida, incluiu a árvore da morte, que é a árvore da ciência, né? Que é a árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Incluiu as outras árvores. Então, incluiu a árvore de alimentar o corpo, a árvore de alimentar o espírito, que era a árvore da vida, e a árvore da morte. Não comerei de toda a árvore do jardim, então não é para comer de nenhuma. Foi assim que Deus disse? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, não podeis comer de nenhuma. Então, ele tentou sondar, né, o conhecimento que aquela mulher tinha da palavra de Deus. E é assim que Satanás faz. Ele sonda o nosso conhecimento em Deus. Muitas pessoas não estão conhecendo a palavra de Deus como deveria. E Jesus diz o seguinte: vocês erram por não conhecer a palavra, nem o poder de Deus. Então, não conhece a palavra de Deus, não conhece a palavra de Jesus, não conhece o poder de Jesus. E Satanás vai enganando, porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, então é presa fácil para Satanás. Então, o que foi que a Eva respondeu? Ela disse assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então, ela disse que o fruto da árvore que estava no meio do jardim, Deus disse para eles não comer e nem tocar. Então, aqui no verso 9, diz assim: e também Deus criou e também a árvore da vida no meio do jardim. Deus, ele não, aqui no verso 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus não proibiu eles comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Ele disse que podiam comer. Não podiam comer, era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a mulher, ela estava enganada. Ela não tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é muito perigoso. Devemos estar estudando a palavra de Deus. Então, aqui a mulher, ela responde, né? Em primeiro lugar, nós não devemos conversar com Satanás. Se tirarmos conversa com Satanás, ele vai nos enganar, ele vai nos influenciar. Então, Satanás, ele usa as pessoas que estão à disposição dele. Aqueles que já se entregaram a ele, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo. Então, são pessoas que vivem, né, nas drogas, nos vícios, na prostituição. São pessoas que vivem na idolatria, pessoas que são incrédulos, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que fazem as coisas erradas. Não devemos estar em conversa com estas pessoas. O Salmo 1 mesmo nos diz para não termos intimidade com essas pessoas, a não ser se formos pregar o evangelho para elas. Então, essas pessoas, elas são usadas por Satanás para nos enganar, não é? Então, aqui a mulher estava em conversa com a serpente. Então, o diabo, ele soube atrair aquela mulher lá para aquela árvore. Aquela árvore não ficava no centro do jardim. A Bíblia não diz o lugar que ela ficava.
Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz que a árvore que ficava no centro do jardim era a árvore da vida. E Satanás queria assumir o lugar central na vida do casal. Ele queria tirar a árvore da vida do centro da vida do casal e ele queria botar a árvore da morte no centro da vida do casal. Então ele atraiu a mulher, se tornando como se fosse uma serpente. Um animal que a Bíblia diz bem aqui, sagaz, né? Astuto, um animal inteligente. Ele era usado pelo próprio Satanás. Mas, então, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Deus nunca disse isso. Deus nunca disse para eles não comerem o fruto da árvore que estava no meio do jardim e nem disse para eles não tocar. Deus disse para eles comerem. Então, o fruto que eles não deveriam comer era o fruto, que está bem aqui no versículo 16 do capítulo 12, 16 e 17, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a mulher trocou. Ela tirou a árvore da vida que estava no meio do jardim e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore que está no meio do jardim, nós não podemos comer, né? Podemos nem tocar nele. Já pensou quantas vezes nós estamos também trocando, né? A palavra de Deus. Nós estamos, não conhecemos a palavra de Deus como realmente ela é. E devemos estudar em profundidade a palavra do Senhor para não sermos enganados. Então, Satanás, ele viu que a mulher não tinha um grande conhecimento na palavra de Deus. Então, ele achou ali uma oportunidade. E ele disse, é agora, né, que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, o que é que ele queria? Ele queria o lugar de Deus na vida do casal. Ele queria o lugar central naquele jardim. Ele queria o lugar central na vida daquele casal. E é isso que ele quer. Ele sempre quis isso. Satanás, ele sempre quis o lugar central na vida do ser humano. Ele sempre quis ser adorado. Ele sempre quis isso. Ele lutou lá no céu com o próprio Deus e para que Deus saísse do seu trono e ele assumisse. Ele nunca desistiu disso. Ele sempre trabalha para isso. E lá no Éden ele fez isso. E agora ele também está fazendo isso. Então devemos ter cuidado, meus irmãos, com o que estamos, né, fazendo na nossa vida. Que tipo de escolha, que tipo de fruta estamos comendo? Será que estamos comendo lavagem como o filho pródigo? Então o pecado é lavagem, é sujeira. E não vai nos dar vida. Então, aqui no verso 3, então aqui a mulher disse, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente viu, não é? Aí eu já posso entrar e vou destruir esse casal. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então Deus disse que eles morreriam. Vocês vão morrer se vocês comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui Satanás está dizendo, vocês não vão morrer não. Vocês não vão não. O 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele disse, nada, isso é mentira de Deus. Deus está mentindo, vocês não vão morrer não. Vocês vão ser igual a ele. Então vocês vão saber as coisas boas
e as coisas ruins. As coisas boas, aquele casal já sabia. As coisas boas é estar na presença do Pai. As coisas boas é estar em comunhão com o Pai. A coisa boa é se alimentar do Pai. Eles já sabiam o que era a coisa boa, né? Mas não sabia o que era a coisa ruim. E Satanás queria que ele soubesse também as coisas ruins. Só que ele enganou aquele casal. E ele caiu, né? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento. A mulher não tinha um entendimento e trocou a posição das árvores. Colocou a árvore da vida fora do centro do jardim. Então, ela disse, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E Deus não disse isso, né? Deus disse que a árvore que ele não podia comer o fruto era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos estudar a palavra de Deus, meus irmãos, para que não andemos errados, né? Eu também já pensava, muitas vezes eu até dizia, né? Que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro. Mas não estava e nem estará. Deus não tem comunhão com as trevas. Se as trevas chegam, a luz sai. Se a luz chega, as trevas saem. Jesus disse que só há dois caminhos, o largo e o estreito. A porta também é duas, a estreita e a larga. Então, a estreita é Jesus e a larga é Satanás. Então, não há comunhão. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui não diz nem qual era o lugar que ela estava, né? Estava lá junto com as outras. Não estava em lugar de destaque. Quem estava em lugar de destaque era a árvore da vida. E Jesus, ele não dá a glória dele para ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não é. Ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a mulher, né? Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, a mulher não tinha muito conhecimento da palavra. Ela trocou a posição das árvores, né? Mas o homem tinha. Deus falou diretamente com Adão. A mulher comeu porque não tinha um grande conhecimento da palavra. Mas o homem comeu porque quis agradar a mulher. Então, ela desobedeceu a Deus e o homem também. O homem quis obedecer a mulher, quis agradar a mulher. Nós devemos sempre agradar e obedecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, Satanás conseguiu o que ele queria. E o que ele queria? Tirar a árvore da vida do centro da vida do homem e colocar a árvore da morte, que era o pecado. E na hora que o homem e a mulher comeram, desobedeceram a Deus, então a ordem que eles deveriam obedecer era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, eles morreriam. Então, ali era a prova, se eles comessem, eles estavam provando que Deus não era a pessoa mais importante na vida deles. Que eles não acreditavam na palavra de Deus. E a mulher, e o Satanás disse, é certo que não morrereis. Vocês não vão morrer, não. Então, eles creram, né, na palavra da serpente.
Deus disse, vocês vão morrer. Mas a serpente disse, não, vocês não vão morrer não. Que nada, vocês vão ficar igual a Deus. Os olhos vão abrir, vocês vão ver as coisas ruins. Vocês vão ver as coisas boas. Então a mulher quis, né, saber aquelas coisas. Ela já tinha se enganado aqui com a palavra, né? Ele não tinha um grande conhecimento. Colocou a árvore da morte no centro do jardim. Ainda disse que Deus disse para não tocar, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal era para ser comida segundo a mulher. Mas não foi assim que Deus disse. Deus disse que a árvore que estava no meio do jardim, eles podiam comer. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podiam comer. E assim a serpente conseguiu, né, derrubar o homem. Conseguiu matar o homem. E matou o homem primeiro espiritualmente. Na mesma hora perderam a comunhão com Deus. Na mesma hora abriram os olhos e viram o que eles tinham feito, né? E se esconderam. Então aqui o verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhes os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então agora eles descobriram que tinham feito coisas erradas, coisas ruins. Agora eles estavam descobrindo as coisas ruins. Aquela árvore da ciência, né, do conhecimento. Agora estava dando conhecimento das coisas ruins, que eles tinham desobedecido, tinham morrido naquele instante, tinham se afastado de Deus. E o que foi que eles foram fazer? A primeira coisa, cinta de folha. Então já começaram a criar, a inventar coisas, né, deste mundo. E a ciência tem se multiplicado a cada dia. Lá em Daniel diz o seguinte, né? Daniel 15, Daniel 12, deixa eu ver aqui, Daniel, capítulo 12, 4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E o saber, né? E o conhecimento se multiplicará. Hoje, nos nossos dias, nós vemos que até os seres humanos querem criar seres humanos. Macaco e homem, não é? Robô e tudo mais. Então, o homem tem criado tantas coisas, né? São vacinas, são remédios, é eletrodoméstico, é todo tipo de coisa. Então, a ciência se multiplicou, o conhecimento se multiplicou e se multiplica a cada dia, né? Então, algum dia, há 50 anos atrás, onde é que iria se imaginar que hoje nós estaríamos falando aqui no celular, né? Que a pessoa pode se comunicar com outra muito longe, em outros países. Então, a ciência tem se multiplicado. Porque a mulher, porque o homem tiraram a árvore da vida da sua vida e colocaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E este conhecimento é só do mal, né? Porque o conhecimento do bem ele já tinha. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado com o que estamos colocando na nossa vida, né? Vamos colocar Jesus, porque Jesus veio para nos dar a vida novamente. E ele já deu a vida dele, né? Ele já deu a vida dele para que
o coração, o ser humano, volte novamente a ter essa comunhão com ele, não é? Ele quer que o homem tenha novamente essa comunhão com ele. Mas a pessoa é quem vai escolher. A pessoa é quem vai dizer se quer ou não. Deus, ele não quer ninguém recebendo ele por obrigação. Porque por obrigação ele não quer. Ele não quis que o primeiro casal ficasse ali no Éden obrigado, né? Por isso ele colocou aquela árvore, para que o homem pudesse se sentir livre para escolher. E eles escolheram a árvore da morte e morreram. Mas Jesus é a árvore da vida. E ele veio à terra não mais como árvore, mas como cordeiro, como ser humano. Deu a sua vida para morrer pelos pecadores. E os pecadores agora podem comer dele à vontade. A palavra, né? Aceitando ele, ele vem morar na vida, ele quer ser o centro. Mas Satanás ainda quer dominar. E ele está ao redor. Jesus diz que ele está ao nosso derredor. Ele não está no centro. Porque aquele que tem Jesus, ele já saiu do centro e fica ao redor. Eu acho que era assim que ele estava no jardim, ao redor. E na primeira oportunidade, ele chamou a atenção da mulher e conseguiu, né, enganar e tirar a árvore da vida do centro da vida dele, do casal, e entrou. Mas Jesus quer mudar essa situação. Se você que ouviu essa mensagem, entendeu que o pecado é a arma que Satanás tem para nos manter aprisionados nas mãos dele, e você entendeu que Jesus, ele pode tirar o pecado da sua vida, lhe perdoando, você crendo, recebendo ele como Salvador e chamando ele para morar na sua vida. Então ele vem, perdoa seus pecados, lava todos e vem habitar no seu coração na pessoa do Espírito Santo. E você passa a se alimentar novamente dele. Esse alimento é a comunhão, né, que nós temos com Deus. E ele passa a falar conosco através da sua palavra. E nós também falamos com ele, né, através da nossa oração. E ele se manifesta a nós, na pessoa do Espírito. E nós sentimos a presença de Deus. E nós sentimos ele falando conosco. Então, isto é uma comunhão maravilhosa. Se você entendeu e quer aceitar Jesus, então ore comigo. E você, meu irmão, preste atenção, não deixe Satanás tirar Jesus do centro da sua vida. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. E eu quero aceitar o Senhor agora na minha vida, porque a minha vida sem o Senhor não tem razão de ser. Porque quando eu não aceitei, enquanto eu não aceitei, enquanto eu lhe rejeitei, eu não tenho paz, eu sinto um vazio dentro de mim. E eu preciso preencher esse vazio, que é o Senhor que falta na minha vida. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, venha habitar de novo no meu coração, porque foi tirado de mim lá no Éden pelos meus pais, Adão e Eva. Mas eu quero novamente ser alimentado pela árvore da vida, pelo Senhor Jesus. Quero ser lavado dos pecados pelo sangue do Cordeiro. E quero ter essa comunhão. Eu creio na sua palavra. Eu o recebo como Salvador. E eu lhe amo de todo o coração. Venha, Senhor, habitar na minha vida. E eu aceito. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente, então você é salvo. Jesus agora vem morar no seu coração, na sua vida. E ele vai dominar. Agora ele faz parte do centro da sua vida. Mas Satanás ainda fica ao redor, tentando chamar a nossa atenção para pecarmos,
e muitas vezes ainda caímos. Mas se cairmos, devemos correr para os pés de Jesus, pedindo perdão, confessando o nosso pecado. E a Bíblia diz lá em João, 1 João, se eu não me engano, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então devemos sempre estar aos pés de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Então passe essa live para frente, para que outras pessoas também possam ser edificadas, né? Também vá lá no meu YouTube e lá se inscreva e dê lá o seu likezinho, seu bonzinho, para que outras pessoas também possam ouvir. Então, até a próxima live, né? Amanhã eu não vou fazer live de oração. Então, que os irmãos, Deus abençoe cada um.